seja bem-vinda à nossa programação. Desculpe a demora de entrar com a sua entrevista, era para a senhora ter entrado na coluna de política, mas a senhora entende que este é um assunto extremamente urgente e que bom que a senhora está aqui também para dar a sua opinião, antes de mais nada, sobre esses dois decretos. Senadora e pré-candidata Vanessa Graziotin. Eu entendo perfeitamente, viu? Inclusive, para mim foi muito positivo estar aqui e ouvir as diversas opiniões a respeito da postura do presidente da República. Aliás, algumas delas eu discordo frontalmente, não é? Não acho que o presidente tenha boa vontade ou que seja tão neófito assim, ao ponto de estar um dia com o principal representante de um Estado, que é um governador do Estado, e não dizer absolutamente nada a ele, no dia seguinte publicar dois decretos. Um decreto que determina a morte de um setor, que é o setor de concentrados de refrigerantes, de bebidas, e essa é uma tentativa que já vem de muito tempo. Eu mesma, quando estava no Senado, no governo de Dilma, já de Lula, mas de Dilma principalmente, nós enfrentamos muito esse debate e sempre saímos vitoriosos, porque mostramos que, para a gente, esse é um segmento fundamental, porque é o único que, de fato, tem investimento no interior. E aí, ontem, não é, já à noite, a gente tem a notícia de que o decreto zerou, sem um debate com o governador do Estado, que está perdendo, que vai perder um setor, isso é inadmissível, não é? Um outro aspecto que eu vejo também, Rosiane, é sobre a boa vontade do presidente em baixar impostos. Eu também acho que o Brasil precisa baixar impostos, mas que o que o presidente Bolsonaro está fazendo é muito além disso. Ele está sozinho, por decreto, promovendo uma reforma tributária equivocada. Uma reforma tributária equivocada, sim, porque nós estamos falando só em Zona Franca de Manaus, mas isso vai acontecendo é uma reforma tributária que era aguardada, mas sem nenhum debate profunda, com o Congresso, profunda. Isso vai afetar, a gente está falando de Zona Franca, mas isso vai afetar os municípios brasileiros. Isso vai afetar os estados brasileiros e os municípios principalmente, porque os impostos, eles são repartidos com estados e com municípios, ele tira a capacidade, não é? Então, veja, era essa a reforma tributária que o Brasil precisava? Será que não é a reforma tributária que desonere a produção, e aí a gente concorda, mas que aumente os tributos da renda? E isso ele não está provocando, ele não está aumentando a tributação sobre a renda. Então, ele está tirando sem colocar nada. Não é? É gravíssimo o que o presidente Bolsonaro está fazendo, é gravíssimo o que ele fez com o governador. Me desculpe, nós acabamos de ouvir o governador, mas não há outra denominação. Ele fez do governador o bobo da corte. O governador acabou de dizer que não sabia do decreto dos concentrados. Não sabia, era obrigação do presidente da República chamar o governador do estado do Amazonas, que concentra a produção do segmento, e dizer, pelo menos comunicar. Então, veja, ele não é tão neófito assim. É porque ele disse na campanha, as pessoas que não acreditaram. Eu não entendo nada de economia, tenho meu posto Ipiranga, eu dou carta branca para ele, e o Paulo fazer Guedes o que quiser. Que era contra a renúncia fiscal. Exatamente, contra. Carta branca não pode um presidente da República fazer assim. Olha, eu quero lembrar aqui alguns episódios, na época do governo da Dilma, eu senadora, Gleisi, minha amiga, porque além de ser colega, termos posições políticas assim, né, que sempre nos aproximaram, minha amiga pessoal, nos conhecemos há muitos anos, ela militou no movimento estudantil e era ministra da Dilma quando queriam fazer exatamente isso no setor de produção de concentrados, né? E a gente foi para o embate, eu pessoalmente fui para o embate. Ela tinha projetos nesse sentido, porque o estado dela é um dos estados que mais ganha com isso. A gente foi para o embate e nós vencemos. No fundo, ela mesma se convenceu. Não dá, porque isso mexe, não é só com emprego, não é só com 90% da economia do estado, de um estado, mas isso mexe com a própria política de defesa ambiental, de defesa da Amazônia. É aquilo, mantendo essas questões que o Bolsonaro está fazendo, é a decretação, ouviu o Marcelo Seráfico, ouviu o deputado Serafim, é decretação, nós vamos voltar a ser o que éramos na época do fim do período áureo da borracha, que nós viramos um porto de lenha, e só
nos reerguemos com a instalação da Zona Franca de Manaus, que se deu 10 anos depois da aprovação da lei em 1967. Agora, a diminuição do IPI, né, o impacto da imagem de que essa renúncia fiscal está abalada, né, a insegurança jurídica e a saída da empresa, a possível saída, e é uma coisa meio óbvia, a Pepsi, por menos que isso, já foi embora para o Paraguai há muito tempo. Então, a saída de uma empresa do porte da Coca-Cola, de uma indústria como a Coca-Cola, ela gera um impacto, ninguém vem mais para cá. Não, e o pior, ela não fica, possivelmente não ficará no Brasil, porque ela já tem outras indústrias de produção de concentrados em outros países, México, por exemplo, então ela deverá ampliar a produção em outros países que não o Brasil, né? É muito difícil isso. E mais, esse outro decreto, o 11.055, que tem o 11.052, que é do setor de informática, do setor de bebidas, e o 11.055, que é esse que tem 468 páginas, não é? Eu estava olhando a televisão, é complicado, porque eu não sei exatamente de cor, porque não é a televisão, são as peças da televisão, sim, são os circuitos, tudo. Tem alguns itens que ele chega a zerar. Então, que é aquela diminuição de 35%. E quando a tua fonte diz assim, segmento tal preservado, segmento tal preservado de quê? Permanece desse decreto. Desse último decreto. Então, permanece o corte de 25%. Exatamente. Então não tem nada de preservado aí. Ele apenas não amplia para 35%, ou seja, mas amplia para o resto do Brasil, o que ainda diminui mais a nossa competitividade, né? Diminui mais. Acho que já estava furada. Ele está falando desse novo decreto. Então tem que ver isso, né? É um momento extremamente delicado e agora eu acho o seguinte, eu vejo a reação, assim, muito fraca. O governo do Estado, eu lembro que eu fui oposição, por exemplo, ao Amazonino. Eu fui eleita deputada federal em 1988, oposição ao Amazonino, oposição ao governo federal de Fernando Henrique Cardoso, que também, ele não agia assim com tanta ferocidade, mas agia contra a Zona Franca. Aliás, nunca aceitou prorrogar a Zona Franca um ano sequer. Nós só conseguimos a prorrogação de 10, depois 50 anos, ou seja, 60 anos ao todo nos governos Lula e Dilma. E não conseguimos isso de cabeça baixa. E nem com subserviência. Não foi de presente, assim. Não, foi com muita ação. Então, eu cheguei a participar de reuniões, sendo de oposição, né, em que o próprio governador juntava todo mundo, e não juntava só a bancada, não. Juntava o setor produtivo, juntava trabalhadores, íamos a Brasília, todo mundo, a gente não vê mobilização. Negociação, sentar na mesa, ninguém pode sentar mostrando fraqueza. Sentar baixando a cabeça, concordo? Não, você poder tem que sentar mostrando força. Né? E a nossa força vai para além dos 4 milhões e poucos de habitantes que nós temos, vai para além dos 1,5 milhão de quilômetros quadrados que nós temos. A nossa força também diz respeito à floresta, diz respeito a mudanças climáticas, diz respeito a ajudar o mundo, a sobrevivência da humanidade no mundo. Né? E a gente sabe o quanto esse tema tem sido importante e sensível no mundo inteiro. A senhora falou do governo, mas a gente vê, sobretudo na fala muito qualificada e profunda do professor Marcelo Serafim, que também concordo com ele, a desarticulação dessa classe política, de forma geral. Qual é a sua opinião a esse respeito? Assim, eu sei que tem diferença, mas eu percebo, e aí eu tenho que é minha opinião, que todos os lados estão colocando muito à frente, inclusive nesse momento de discurso agora, os seus interesses eleitorais. Quando, na verdade, essa turma precisa se unir. Mesmo quem vai disputar o mesmo cargo contra o outro. Agora, assim, eu fico pensando, tem que tirar o Bolsonaro. Ok, mas depois que tirar o Bolsonaro, se tirar o Bolsonaro lá no final do ano, volta. Vai voltar tudo isso, esse cenário da Zona Franca que foi devastado? Se o resto do país todo sempre foi a favor de que essas alterações ocorressem, que aqui era uma zona de privilégio, não entendem a Zona Franca dessa maneira? Olha, eu concordo com você, Rosiane. É tarde para esperar não só outubro, que é o mês das eleições, mas esperar janeiro, que é quando a nova presidência, o novo presidente da República assumirá o posto. É tarde. Tem que agir agora. E quem tem que agir agora? Todos de formas unidas. Todos. Absolutamente todos. É isso que eu estou dizendo. Por muito menos do que isso, nós já tivemos momentos em que o Amazonas desembarcou em Brasília. O Amazonas literalmente desembarcou em Brasília. Eu era vereadora de Manaus um período, todos os vereadores foram a Brasília, sindicatos foram a Brasília, de gabinete em gabinete. E lá, eu me lembro que era uma cota
era uma cota que a gente tinha de importação de peças, né? Ou seja, o governo determinava uma cota para a Zona Franca de Manaus. Então, contra isso foi toda a sociedade amazonense, empresários, trabalhadores, parlamentares, todo mundo unidos, independente de partido político. A gente tem feito bastante atividades, Rosiane, de rua, inclusive. Eu vim do distrito agora, junto com os sindicatos, apoiando os sindicatos, todas as centrais sindicais juntas, numa manifestação. Né? E lá a gente só sabia, naquele momento, porque 4h30, 5 horas da manhã, a hora que os operários vão para a fábrica, naquele momento nós só sabíamos do decreto, o novo decreto do setor de concentrado de bebidas. Não sabíamos ainda do decreto esse geral, que já passava para 35%, né? E não sabemos exatamente se está tudo preservado ou não, como disseram aqui. Né? Mas não houve recuo, que ele prometeu de manter a vantagem comparativa, não houve recuo nenhum. Né? Acho que a forma de garantir as vantagens comparativas são diversas. Tem um leque, né? Se não dá para diferenciar no IPI, pode diferenciar em outro tributo, pode diferenciar em outro, de tal sorte que o Amazonas não perca. Porque do jeito que está indo, a gente está perdendo. E a única forma que eu vejo de nós superarmos esse momento é radicalizarmos na luta. Radicalizar na luta não significa não conversar. Pelo contrário, se engana. Se engana quem acha agora conversar com medo, conversar com receio, baixando a cabeça. Eu me impressionei muito com uma fotografia do dia de ontem. Ontem a gente viu uma fotografia do governador do estado conversando com o presidente da República e um prefeito da cidade não estava. O prefeito da cidade de Manaus, a Zona Franca de Manaus, não estava presente. O que é isso? O que é isso? Eu não entendo. Não tem que... porque criticou o presidente, e daí? Porque está dizendo que não vai apoiar, e daí? Isso nós não estamos em período eleitoral. Nós institucional. É institucional. O debate é institucional. E lá deveria estar o prefeito de Manaus. Então, é muito difícil. Acho que o prefeito, eu tenho ouvido as opiniões deles, talvez precise se colocar também à frente na liderança desse grande movimento em defesa do nosso presente. Eu não digo nem só o futuro nem se fala, mas do nosso presente. E aguardar a eleição é muito tarde. Acho que uma campanha esclarecedora para a população também se faz necessária. Eu tenho dito o seguinte... A mídia também, né? Exatamente, porque qualquer pessoa pode e deve entrar nessa luta. Como? Todo mundo hoje tem um telefone celular, tem uma rede social, coloque lá a hashtag não acabe com a Zona Franca. Ainda hashtag, que eu te amo, presidente, né? Eu te amo. A Zona Franca fica, né? Principalmente. O presidente não quer romper com isso, tudo bem, continue amando. Domingo a gente foi fazer uma manifestação na Compensa, a gente está indo todos os dias, em lugares diferentes, alguns lugares a gente leva carro-som, outros a gente só conversa mesmo com as pessoas, levando um manifesto, um material explicativo, não é? E dizendo, olha, nós não estamos em campanha eleitoral, nós estamos aqui discutindo sobre Zona Franca. Mas eu sou Bolsonaro. Ok, todo mundo tem direito de ter o seu candidato, ok? Todo mundo, porque se as pessoas fossem todas iguais, não precisaria nem de eleição, né? Mas há posições políticas, ideológicas diferentes. Eu falei, mas exatamente porque você defende o presidente, você teria a obrigação de estar na linha de frente da luta. Dizer, presidente, a gente confiou tanto em você e é isso que você faz com a gente. E olha, dizer que ele tem boa vontade, mas que ele não tem uma boa equipe, me desculpe, me perdoe. Deixa eu aproveitar essa parte, esse gancho, senadora Vanessa, em relação a eleições. Né? A gente tinha essa entrevista já marcada para conversar sobre o lançamento de uma pré-candidatura a deputada federal. Esse lançamento deve acontecer nesse fim de semana agora. E eu gostaria de lhe perguntar em relação a isso, em relação a esse cenário eleitoral. Como é que a senhora avalia? A gente tem aí o seu partido, o PCdoB, nessa discussão de federação junto com o PT, com outros partidos também ligados mais a essa frente de esquerda. E a senhora vem para deputada federal, tendo sido já senadora da República. Queria que a senhora falasse um pouco desse momento agora, dessa tentativa de voltar ao cenário eleitoral, de voltar a Brasília, representando o Amazonas, e nessa configuração agora que está sendo feita de federação com o PT e outros partidos também da frente de esquerda. Veja bem, Rafael, eu gosto muito do nome Rafael, o nome da minha filha é Rafaela. Eu tive 30 anos de mandatos parlamentares consecutivos, 30 anos, não é? Então, eu já me dediquei, aliás, a maior parte da minha vida, eu me dediquei à política, né? E sempre de um mesmo lado, sempre defendendo as mesmas coisas, vivo
do meu trabalho, não virei empresária, não fiquei rica, absolutamente nada. E foram 30 anos, assim, muito intensos, né? Muito intensos porque, não sei se é porque eu sou mulher, a Rosiane sabe, porque nós mulheres, quando a gente pega uma coisa para fazer, a gente faz. Ou a gente faz inteiro ou a gente não faz. Não tem meio termo para a gente não, né? A gente vai e faz. Então, eu já me dediquei muito e pensei, sinceramente, em continuar na militância, mas de uma outra forma, não é? Aí começou a vir um apelo muito forte, né, para esse momento, porque é um momento difícil. Está aqui o exemplo da Zona Franca. Mas a gente pode falar do ponto de vista dos direitos das mulheres, a gente vive um retrocesso profundo, dos direitos dos trabalhadores, um retrocesso profundo. Olha, hoje homens e mulheres, trabalhar com carteira assinada é a coisa mais rara do mundo, mais rara. Hoje as pessoas trabalham sem uma jornada definida, às vezes 12 horas, 14 horas, sendo entregador, tendo outra profissão, para ganhar o suficiente para alimentar a sua família. E olha lá. Pegue R$100 e vá ver o que você coloca no seu carrinho de supermercado hoje. Você não coloca nem a metade do que você colocava há 4 anos, né? Nem a metade. Está muito caro o custo de vida, não é? Então, a gente vive um momento muito difícil. E eu recebi um apelo, não apenas da militância do nosso partido, mas da militância geral, né? Nós temos possibilidades reais de desenvolver um bom debate político, apresentar as nossas propostas, mostrar, fazer um comparativo que o Brasil tinha e o que o Brasil tem, mostrar que o Brasil hoje tem sido vítima, o Brasil tem sido a maior vítima, o povo, de todo aquele processo de golpe que nós vivemos, e não adianta querer tapar o sol com a peneira. Esse negócio de impeachment, hoje ninguém mais fala, porque até o Poder Judiciário arquivou tudo que era processo de pedalada, porque isso nunca existiu, isso foi a maior fake news do mundo. E não foi, fizeram aquilo, não foi para tirar uma mulher na presidência, fizeram aquilo para mudar a política econômica e social do Brasil. Foi para isso que fizeram. Tanto que, logo que ela saiu, qual foi a primeira medida do governo Temer? Mudar a política de preços da Petrobras. É por isso que a gente paga R$ 7,50 hoje a gasolina. É por isso que a gente paga quase R$130 o botijão de gás, o que leva muitas mulheres, mães, chefes de família, mães solo, a ter que cozinhar a lenha. Até tem um bujão, mas ela vai economizando, porque é 1 a cada 3 meses. 1 a cada 4 meses, não tem dinheiro. Então, foi a primeira medida. A segunda medida foi a reforma trabalhista, que não acabou com privilégio nenhum. Nenhum. Acabou foi com direitos. E aí veio numa sequência, né? Então a gente vê a possibilidade de mudar os rumos do Brasil, voltar a ter o que a gente tinha. Eu pergunto a quem está nos ouvindo, quantas casas foram construídas sob a administração desse governo? Cadê o programa Minha Casa Minha Vida? Cadê o Luz para Todos? A gente vê algumas pessoas dizer, tem que ter alternativa à Zona Franca. Tem que ter. A gente sempre defendeu isso, mas é uma alternativa que você trabalha aos poucos. E primeira coisa que você precisa fazer para ter uma nova alternativa econômica, uma nova matriz, né, econômica, é você investir em infraestrutura. Sem energia você não vai a lugar nenhum. E o Luz para Todos? Cadê o Luz para Todos? Eu queria só aproveitar que a senhora está destacando essas questões, e isso lembra, obviamente, na memória do eleitor mesmo, que a senhora foi muito ligada ao governo do ex-presidente Lula, ao governo da ex-presidente Dilma. E nesse momento de tanta polarização, em que a gente vê pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, pessoas que apoiam o ex-presidente Lula e, consequentemente, a ex-presidente Dilma, a gente tem uma certa resistência entre eleitores de cada polo, com representantes que se alinham a cada lado. Por exemplo, mais cedo, aqui na entrevista, a senhora falou sobre uma caminhada na Compensa, e a gente viu vários vídeos circularem em relação a um episódio que aconteceu sobre lá. Isso, né? assim, eu nem quis dar vazão para isso, porque eu acho que aquilo ali foi muito direcionado. Eu isso que eu queria perguntar, se existe, tipo de manifestação. Se existe um receio em relação à rejeição. Mas né? essa coisa essas de manifestações. ódio... a senadora é muito educada e o Rafael é também muito educado. Eu sou educada, mas eu não gosto de contemporizar com pessoas que vêm fazer bagunça, no que a gente está levando a sério. Aquilo ali foi direcionado, tá na cara, né? Não é desse jeito que as pessoas estão reagindo neste momento. E aí, quando a gente dá vazão para essas pessoas que agem, né, dessa maneira, a gente estimula. Aí estimula atos impensados de quem vai na onda, vai na massa. É por isso que eu não dei espaço para isso aqui na minha parte. Mas, Rosiane, é importante que a gente converse sobre isso, sabe por quê? Porque os atos que aconteceram, que uma pessoa que coordenou, um cidadão que já está identificado, nós já tomamos as providências cabíveis contra ele, uma pessoa coordenou, ali não era um ato popular.
Ali eles construíram uma narrativa, que aliás é a cara do presidente Bolsonaro, construíram uma narrativa falsa para tentar vender como verdade. Ou seja, depois de praticar um monte de violência contra nós, mas foi muita violência, gente. O cidadão que estava coordenando, ele chegou só lá. Aí ele começou a gritar, xingar, e lá era a militância que estava, estudantes, trabalhadores, professores, professoras, advogados, lá tinha de tudo, ou seja, num domingo, tirando uma manhã de domingo para conversar com a população, não é? E ele xingava de tudo que você possa imaginar, e ele tentando aglutinar outras pessoas e não conseguia. Aí ele conseguiu lá trazer, as pessoas iam chegando, ele telefonando. Chegaram lá umas 10 pessoas com umas 3 motocicletas. Eles montaram um cenário. A gente já tinha concluído o ato, estávamos indo embora, eles perseguiram a gente. Né? Eu quase não apareço nos vídeos, porque eu continuei conversando com as pessoas. Né? A militância até ficou na frente para me proteger, porque eles gritavam muito meu nome, porque o que eles queriam era gravar aquilo. Né? Tá vendo o povo expulsando? Não. E não eram meia dúzia de mal educados, não. Eram meia dúzia de pessoas violentas, criminosas. Aquele rapaz tirou a calça no meio da rua. Ele tirou a calça no meio da rua. O rapaz que estava coordenando, num desrespeito não a nós, mas à comunidade, à própria comunidade. Então, eu digo, cada um tem o direito, tem a liberdade de escolha política. E muita gente lá, por exemplo, nós andamos na feira da Compensa inteira, conversamos com pessoas do bairro que estavam comprando, que estavam vendendo, dono das bancas, aliás, muita banca fechada. Dói. Aliás, eu passo aqui no centro da cidade, você pega assim 4, 5, 6 imóveis, aluga-se, 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 aluga-se. Isso é sinal da crise. O nosso povo está empobrecido, virou miserável, a gente não via mais. De vereadora, em 1990, eu tinha muita tristeza de parar num sinal de trânsito e ver mães com 4, 5 filhos pequenos pedindo esmola. Depois de um tempo, com essa inclusão social de uma política diferenciada, você não via mais. Hoje a gente vê novamente crianças. É de partir o coração. Você não vai a um supermercado que dentro do supermercado não tem pessoas lhe pedindo. Dentro do supermercado. Dentro do supermercado, fora do supermercado, padaria, em tudo que é lugar. Porque a miséria voltou. O Brasil voltou para o mapa da fome. Isso não é uma frase. Isso é uma realidade. Voltou para o mapa da fome, não é? Então, mas tem gente ainda que é adepto político do presidente. E conversa. Conversa com a gente. Não faz o que aquelas pessoas fizeram. O que a gente precisa ver, e quando a gente fala fake news não é você só falar uma mentira, dizer, olha aqui, eu não estou na Band News, eu estou na CBN. Não, isso é uma fake news, mas não é assim. Fake news é isso que eles fazem, eles constroem uma narrativa que não corresponde à realidade e divulgam aquilo. Assim que o Bolsonaro se criou, e eu me preocupo, Rosine, por isso que a gente tem que falar, porque essa turma mais de raiz, eles estão apavorados. Eles estão apavorados porque o presidente vê a possibilidade de não ser reeleito e a gente sabe que democracia não é uma palavra que ele cultiva e nem uma prática que ele cultiva, nunca foi. Eu convivi com ele 20 anos no Congresso, ele só subia a tribuna para enaltecer a ditadura militar, para homenagear torturadores. Né? Mulher, para ele, se for feia, não serve nem para ser estuprada. Né? É alguém que ainda compra o discurso de família, de tudo, sabe? É uma coisa... Então, a gente tem que estar alerta, porque nós temos que denunciar esse tipo de atividade. O Ciro Gomes sofreu, eu estava vendo né? Não é meu candidato, não é... Mas ele sofreu violência da mesma forma, aliás, todos. Né? Acho que até vocês aqui que publicamente expressam uma opinião, andando na rua, correm risco de encontrar essas pessoas que são pagas para isso, muito bem pagas. Elas entram, né? E que são elas violentas. mandam mensagem, elas escrevem algumas coisas. Os que têm coragem de falar de público e assinar o nome serão acionados judicialmente. Eu não tenho essa contemporização, não, porque ninguém pode brincar com o que você leva a sério. Claro. Assim, agora tem que ter responsabilidade. Se você vai afirmar uma coisa, fazer uma coisa, você tem que ter responsabilidade, porque eu tenho. E é isso, mas todas as suas palavras são extremamente importantes mesmo de serem ouvidas neste momento. Então é isso, viu, Rafael? Eu estou aceitando aqui fazer parte
estar na linha de frente. Nós temos uma chapa, vai ser uma disputa assim, bastante acirrada para a Câmara Federal, mas como diz o próprio ex-presidente Lula, depois de 76 anos de idade, ele não está se dispondo a voltar à toa, quer um projeto e precisa ao lado dele gente que seja firme na defesa daquele projeto, porque falar é fácil, mas só falar não, na vida você tem mais do que falar, você tem que fazer, então não adianta nada dizer, sou contra o Bolsonaro, mas você olha lá, está fazendo parte daquelas emendas secretas que, como ele disse, se fosse coisa boa não seria secreta, não é? Não seria secreta. O que a gente precisa não é de emenda secreta, a gente precisa de programa de moradia para o nosso Estado, programa de levar energia para o nosso Estado, de infraestrutura, programa que garanta que jovens continuarão poder fazer sua universidade, que eles estão perdendo essa possibilidade, não é? Então é isso, e isso que me mantém. Nunca saí, porque eu sempre disse assim, o político não é aquele que tem mandato parlamentar. Eu comecei a fazer política com 17 anos de idade e a razão que me trouxe para a política continua a ser até hoje. Sofro muito, muita gente que fala bobagem, mentira, que é a mesma coisa agora, viu, Rosene? Eu queria registrar que quando eu fui pela Band News fazer a cobertura daquela semana da CPI da Covid, a figura que eu encontrei no corredor foi a senadora Vanessa Graziotin. Os deputados eu ainda corri um pouco mais atrás. Ela estava lá ajudando na bancada do PCdoB e também num assunto que virou importância para todos os partidos políticos, para todo mundo estar falando dessa coisa de federação. A atuação da Vanessa Graziotin foi fundamental. Federação foi o partido. Para salvar a vida de muita gente, aí de direita, de esquerda e de centro. E ele falava da federação, não é? Hoje nós temos prováveis 3 federações já nessas eleições. Você veja, começando a lei começando. Eu também devo fazer um registro importante. A gente fez uma denúncia aqui na Band News, na época da falta de oxigênio, sobre as aeronaves que foram oferecidas para salvar a vida dos amazonenses e, infelizmente, não foram aceitas pelo governo federal. Essa matéria também foi publicada no site UOL. A senadora Vanessa Graziotin, que está na nossa linha de transmissão, também acompanha o nosso conteúdo. Ela apresentou essa demanda para deputado federal do Acre, Perpétuo Almeida, que fez uma série de requisições para os 2 ministérios, e essas requisições, infelizmente, não foram possíveis para que destravasse e se aceitasse aquelas aeronaves, mas elas foram necessárias para que o ministro da Defesa também fosse indiciado na CPI da Covid por essa omissão. Exatamente, muito triste. Aliás, a gente é um período de muita dificuldade, porque não bastasse tudo que nós vivemos, e a gente não pode esquecer, eu não gosto nem de falar, porque não tem um de nós aqui que não tenha perdido gente muito próxima, né? Por conta da Covid, e não só por conta da virulência, né, dessa doença que ataca mesmo forte, mas por conta de falta de atendimento, né? Gente que convivia com a gente morreu numa cadeira, literalmente numa cadeira de uma unidade de saúde, sem ter direito a oxigênio. E ainda estão, viu? Né? Mas esse é muito assunto difícil. Que não termina mais, né? Não, E agora a Zona Franca, que é outro problema. Ex-senadora Vanessa Graziotin, muito obrigado pela participação, pela gentileza de nos atender e prestar esclarecimentos à população. Falamos aqui sobre o lançamento da pré-candidatura para deputada federal e, por causa do dia, né, tudo que aconteceu, também tivemos a sua opinião em relação à questão do novo decreto, né, que zero IPI dos concentrados também. E vocês vão passar o dia aí, a gente vai ter que passar o dia estudando para ver mesmo dia. Quais os reflexos desse segundo decreto aí, que é bem complexo. Tem 3 anos que a gente não tem sossego aqui, não tem folga, não tem nada, tem que suspender tudo. Obrigado, senadora. Obrigado pela participação. A gente vai num rápido intervalo rapidamente, você deve estar estranhando. Você que acompanha a Band News, são 10h05, mas a gente teve uma abertura, um espaço a mais hoje, porque a gente vai entrevistar ainda o prefeito de Maués. É rapidinho, 1 minutinho. Ele está com a gente na ponta da linha. Maués, que deve ser muito afetado com essa questão do decreto. Ele está na ponta da linha para falar com a gente. Intervalo rapidamente, a gente volta já.